my heart open, but it stays right here empty for days. Olá pessoal, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha vida. O vídeo tá sem foto porque meu intuito aqui não é aparecer. Eu só quero conversar com você um pouquinho sobre a minha vida, porque tô numa fase da vida que eu não tenho amigo, não tenho com quem conversar, não tenho visita. E vou ver como que vai sair nosso papo hoje. Bom, como eu disse, eu vou falar sobre a minha vida. Eu tenho 41 anos de idade e atualmente eu moro fora do Brasil. Morei muitos anos fora do Brasil. Atualmente eu moro na Europa. Eu tenho um filho. Moro eu e ele. E aqui onde eu moro, eu já morei 5 anos aqui. Já tô aqui num total de 5 anos e 4 meses. Eu não tenho nenhum amigo. Não é que eu não tenho nenhum amigo, eu tenho uma amiga que raramente vem na minha casa e a gente se conversa de vez em quando pelo WhatsApp, mas não é nada muito pessoal. E fora isso, eu não tenho ninguém. Eu não fui casada nunca, mas morei com o pai do meu filho por 6 anos. Nunca brigamos, a gente se deu sempre bem. Mas como tudo acaba, um dia tudo acaba, minha relação com ele acabou. Eu vou começar falando um pouquinho lá do comecinho da minha infância. Vamos começar lá por quando eu nasci, para ficar uma coisa mais fácil de entender. Eu nasci numa cidadezinha do interior e de uma família pobre. Meus pais eram muito batalhadores e eu tive um irmão. E quando eu nasci, eu acho que eu não tinha como eu disse, a minha mãe era muito pobre. Eu não tive brinquedos, minto, não é que eu não tive brinquedos, eu tive uma boneca que não tinha cabelinho. Mais tarde, eu ganhei uma outra boneca. Mas não é como hoje em dia, que todo mundo tem de tudo. Então, vamos começar lá. Eu nasci em 1975 e eu tenho algumas lembranças da minha infância. Entre elas, uma delas é que eu não me lembro se eu tinha 2, 3 aninhos, 4. Eu sei que eu era muito pequenininha. E eu me lembro que nós morávamos numa casa de esquina, muito, muito humilde a casa. E meus pais não tinham pago o aluguel, eles estavam com o aluguel atrasado. Não muitos dias, mas assim, questão de 1 ou 2 dias, mas a senhora, a dona da casa, já não perdoou. A senhora morava na mesma casa só que ela morava numa parte da casa e nós na outra, ela era dividida. Essa casa, eu me lembro de uma cena
eu tenho essa cena na minha memória, que a senhora estava destelhando a casa. Eu me lembro dela subir num banco de madeira. Ela era uma senhora baixinha, gordinha, velhinha. E eu me lembro dela tirando as telhas da nossa parte da casa. Eu acho que foi a forma que ela encontrou de punição pelo fato de meus pais não ter pago aluguel. E depois disso, eu não sei, eu me lembro dela sentada numa cadeira no final do terreno dela, no final do quintal. Ela estava lá sentada, fazendo alguma coisa, não me lembro se bebendo algo ou fazendo tricô, alguma coisa. E eu me lembro da polícia chegar a conversar com ela, por que ela tinha feito aquilo. E eu não sei se foi por causa disso ou o quê, mas a próxima lembrança que eu tenho é a gente deixando essa casa, saindo dessa casa para morar no paiol da casa de um tio meu. Essa casa, esse paiol, ele de madeira, né? E não tinha chão, ele era um paiol, era um lugar onde guardava um instrumento de trabalho assim, enxada, foice, martelo, essas coisas, né? E lá meus pais acumularam as mudancinhas deles e eu me lembro de quando eu tava dormindo, na hora de dormir à noite, o paiol não tinha teto e eu me lembro que tinha aquelas vigas de madeira e passavam ratos enormes por aquelas vigas de madeira e eu não conseguia dormir, eu ficava olhando para aquelas vigas, imaginando se os ratos perdessem o equilíbrio e caíssem em cima de mim. Então, assim, eu tenho pavor de rato, pavor até hoje, porque aquilo marcou bastante a minha infância. E então foi assim, e depois eu me lembro que a gente saiu dessa casa dos meus tios, desse paiol, e foi para meus pais conseguiram comprar uma casa, um terreno. Aí montaram uma casa, minha mãe montou um salão em casa, e as coisas foram melhorando pra gente. Mas mesmo assim, sempre na pobreza. De 6 para 7 anos eu saí da minha cidade e fui para uma cidade maior, no estado de Santa Catarina. E, e lá eu me lembro que as crianças faziam, como hoje em dia é chamado de bullying, elas faziam muito bullying comigo por causa do meu sotaque. Como eu tinha ido do Paraná para Santa Catarina, no Paraná a gente fala leite quente. E lá eles tiravam muito sarro. E eu era uma menina muito magrinha, então eles me chamavam de Olivia Palito, de Caveirão, e nossa, eu me lembro que eu me sentia muito mal por causa disso. Mas eu sempre fui muito boa aluna, e na escola que eu estudava tinha um quadro na entrada da escola que lá eles colocavam o nome do melhor aluno e da melhor aluna de cada classe. E o meu sempre estava naquele quadro, eu sempre fui muito esforçada, sempre gostei muito de estudar. Passei um tempo em Santa Catarina e voltei para o Paraná. Algumas cenas que eu me lembro de Santa Catarina é que eu tinha cachorrinhos de estimação e eu me lembro que eu via meu pai machucando meus cachorrinhos. Eu acho que ele não gostava, então meus cachorrinhos sumiam. E eu acho que meu pai matava meus cachorrinhos, porque eles eram bebezinhos e simplesmente sumiam. E outra coisa também que eu me lembro é que eu tinha uma casinha de boneca num dos quartos, eu fiz uma casinha de boneca, então lá eu tinha panelinha, minhas coisinhas de brincar, de casinha, e sempre amanhecia tudo bagunçado, a casinha, sabe? Então até hoje eu não sei se meu pai que fazia aquilo, se era força sobrenatural, mas eu me lembro de ter muito cuidado com a minha casinha, eu cuidava muito dela e, e ela sempre amanhecia toda revirada, né? Aí voltamos para o Paraná de novo
e fui estudar numa escola perto da minha casa. Naquela época dava para ir a pé para a escola, não tinha perigo. E aquela escola, eu sempre, como eu disse, eu sempre fui muito bem na escola. E lá no Paraná não foi diferente, eu continuei indo bem na escola. E me lembro que meu pai vinha me buscar na escola, eu e meu irmão, de bicicleta. E às vezes eu sentava na garupa, às vezes meu irmão sentava na garupa. E eu ia naquele ferro que tem no meio da bicicleta, assim, ou o meu irmão. A gente ficava no portão da escola esperando meu pai chegar para buscar a gente de bicicleta. Aí depois, com o tempo, eu fui acostumando e com cidade maior e comecei a ir a pé e vir a pé sozinha para a escola, eu e meu irmãozinho. E o que mais que eu posso dizer assim? Nunca fui de ter muito brinquedo, muita coisa, mas a minha mãe sempre foi muito batalhadora, ela nunca deixou faltar nada pra gente. Tudo que a gente ganhou na vida, meu pai deu um jeito de tirar. Meu pai sempre foi um homem muito fraco, ele não tinha pulso firme, ele vivia mais às custas da minha mãe, ele trabalhava, mas se aparecia o serviço na mão dele, ele não ia atrás. Quando ele ia, ele fazia um orçamento e não podia cumprir porque ele fazia o orçamento menor do que era. Aí ele não podia comprar o material e ele era pintor de parede. E assim a gente ia sofrendo. Minha mãe tinha que sempre arcar com as despesas. Bom, gente, o que eu queria falar é assim, esse é só o comecinho. É a minha infância que eu tô contando até chegar nos dias de hoje. Quero contar para vocês assim por alto, porque eu tenho meu blog, lá eu vou colocar tudo para vocês. E se Deus quiser no futuro, eu vou poder lançar meu livro sobre a minha vida. E como eu não tenho ninguém para conversar, eu resolvi conversar com o meu computador. Eu tenho um outro canal no YouTube, eu sei o quanto é difícil ganhar um like ou um view no YouTube. E por isso eu vou fazer sem muita. Assim, se alguém achar meu vídeo, achou. E se quiserem escutar, escutem. E vai ser como se eu tivesse um amigo do outro lado, porque como eu não tenho ninguém, eu acho que vai fazer bem pra mim. Sempre que eu estiver sozinha em casa, como eu tô agora, eu vou sentar e vou conversar com o meu computador, na esperança de que alguém tá me ouvindo, fazendo de conta que eu tenho com quem conversar. O meu próximo vídeo eu vou seguir contando um pouquinho mais da minha vida. Então, hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Eu agradeço se alguém escutou meu vídeo e se puderem me deixar. Eu sei que eu vou ser julgada no futuro, eu sei que vocês vão me condenar, mas muitos vão me condenar, mas muitos vão entender minha situação, porque eu tenho muita coisa na minha vida, aconteceu muita coisa. Eu passei por doenças, eu passei por tristezas, eu passei pela pobreza, e vocês são. Eu espero que mesmo aqueles que me julguem, que lá no final da minha história, que vocês entendam tudo o que aconteceu e o porquê que eu fiz isso, porquê que tudo aconteceu na minha vida, e me ajudem a descobrir porquê que as coisas acontecem na minha vida dessa maneira. Então, até o próximo vídeo. Obrigada.